A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja nos nossos corações. Estamos aqui em mais um domingo para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical e eu sou muito grato a Deus por estar aqui com você. Peço já que você que está nos acompanhando na rádio ou na TV, você compartilhe o link da nossa rádio, da nossa TV com meus amigos. Se você está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube e ainda não é inscrito, eu peço a você que nos ajude se inscrevendo no nosso canal, deixando lá o seu like, o seu comentário, ativando também o sininho para que você seja notificado das nossas próximas publicações. Tá certo, meu amado? Amém? Nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção de Deus para a nossa lição desta manhã. Bom, querido Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela bênção, pela vida, por este momento que o Senhor nos proporciona de podermos estudar a Tua palavra. Sou grato a Ti, meu Deus, por ter o privilégio de poder compartilhar com mais pessoas a lição da Escola Dominical. Muito obrigado, Senhor, e que a Tua bênção alcance cada vida que nesse momento tirou parte desse tempo, do seu tempo, para estudar a palavra de Deus. Amém? Que Deus seja louvado, né, amado? Olha, querido, a nossa lição hoje é a lição número 8 da revista da CPAD, do dia 21 de maio de 2023. E o nosso tema é a importância da paternidade na vida dos filhos. Tá? A importância da paternidade na vida dos filhos. A lição traz um tema muito apropriado. Né? Tá? É a lição número 8, que fala sobre a importância da paternidade, a importância dos pais na vida dos filhos. E o textual da nossa lição, querido, está em Éfeso, capítulo 6, no versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? A verdade prática da nossa lição é a seguinte: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Tá? Então é importante não negligenciarmos o padrão bíblico para a criação dos nossos filhos, para que não venhamos sofrer consequências drásticas, consequências terríveis, né, com relação à nossa família cristã. Amém, querido? Então, amados, o nosso texto bíblico está aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12 a 17, depois do versículo 22, e no capítulo 8, versículos 1 ao versículo 3, que diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli e Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço dos sacerdotes, estando
se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E, dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora há de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres e em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 ao 3 diz assim: e sucedeu que, sendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Olha, querido, o objetivo da lição de hoje é apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Tá? Segundo, é apontar os tipos de paternidades que são prejudiciais à família cristã. E terceiro ponto é destacar a importância, como também o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Então, nesta lição, amados, nós iremos focar, tá, em duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. A família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, tá? Sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. E na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos, tornaram-se gananciosos, não tendo respeito pelo que representava para Israel. A lição vai mostrar que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e também espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar, queridos, 3 pontos. A paternidade dentro da família, tá? A paternidade dentro da família. Vamos estudar tipos de paternidade extremistas. E, no terceiro ponto, nós vamos estudar o fracasso de 2 pais relapsos com os filhos, tá? Então, amados, com relação à paternidade dentro da família, olha, a primeira família, após a queda, o primeiro casal criado por Deus, né, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. Nós temos esse relato aqui em Gênesis, né? Vamos abrir aqui a Bíblia.
né, em Gênesis, no capítulo 4, versículos 1 e versículo 2. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, amados, veja bem, no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder, tá? Como líder dentro do lar. A pessoa responsável por prover alimento, por cuidar da segurança da família. Tá? Então, o papel da mulher era de cuidar dos filhos, cuidar da casa, de ser ajudadora do seu esposo. Tá? Mas no caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser o mais importante do que a criação dos filhos. Por exemplo, Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada que aqueles homens de Deus tinham, né, tanto perante Deus quanto perante o povo, eles foram displicentes com a sua própria família. Dedicaram todo o seu tempo, toda a sua atenção ao reino de Deus e esqueceram o compromisso também com a família, principalmente com os filhos. Tá, queridos? Então, ainda com relação a esse ponto, amados, que é o primeiro ponto, a paternidade dentro da família, nós vimos aqui a primeira família. E agora, o segundo ponto fala sobre a falta de autoridade no lar. É muito importante que a autoridade no lar seja vista e seja sentida. Né? Então, os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal. Mas eles foram descuidados com relação à autoridade deles nos seus lares, dentro do seu lar. Tá? Então, no contexto atual, a história ela se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais, tá? E provêm as suas famílias, né, de todos os recursos, de todas as situações materiais necessárias, mas falham com a sua responsabilidade a respeito da criação dos seus filhos. Então, esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com os seus pais. É muito comum a gente ouvir filhos jovens dizendo ser revoltados, ser decepcionados e etc. Né? Esse desempenho negativo tem sim produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível até imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos, tornaram-se enganosos perante toda a congregação de Israel. Seus pais eram fiéis, eram tementes a Deus, eram obedientes, mas seus filhos não seguiram os passos, os exemplos de seus pais. Então, aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, nós vemos 1 Samuel 2, 12. Tá? O que nós encontramos aqui? Vamos ver aqui na palavra, que nos diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Olha só, eram filhos de profetas, de homens de Deus, mas eles eram tidos como filhos de Belial. Eles não conheciam a Deus. Não se trata aqui de conhecimento bíblico, mas de conhecimento pessoal, de experiência com Deus. Aqui no capítulo 8, no versículo 3, nós também temos aqui um outro texto que fala aqui sobre esta situação. Tá? Vamos voltando aqui, né? Que fala o quê?
capítulo 8, versículo 13, né? Também fala sobre os filhos de Samuel, pessoas que se tornaram profanas, eram filhos de sacerdotes, eram filhos de pastores, mas não conheciam a Deus como os seus pais conheciam. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e como também problemas de ordem espiritual, né? Apresentavam. Aqueles sacerdotes já velhos exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam autoridade dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Então, amados, precisamos ter muito cuidado. Nós temos aqui a história desses dois homens de Deus, homens que são exemplos na Bíblia de fé, de coragem, de dedicação, de fidelidade. Nós vemos que falharam na condução dos seus filhos. Conduziram como juízes o povo de Israel, mas não conseguiram conduzir seus filhos no caminho do Senhor. Muitos de nós, homens de Deus, temos fracassado na criação dos nossos filhos. O terceiro ponto dessa lição fala sobre os problemas de uma paternidade ausente. Olha, na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Somos nós que somos responsáveis. Não é a escola secular que é responsável pela formatação moral, pela formação moral e espiritual. Somos nós, pais, que somos responsáveis por essa formação dos nossos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento, quando se tornam adultos. Especialistas até atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Então, pais ausentes vai gerar problemas, vai gerar complicações na criação, no amadurecimento, na formatação do caráter dos nossos filhos. Precisamos ser, sim, pais presentes na vida dos nossos filhos. Certo? Então, o modo como os filhos são educados se revela nos padrões de comportamento quando eles se tornam adultos. Então, aquele filho tornou-se adulto, tem um padrão de vida conforme os ensinamentos, a educação que ele recebeu dentro do lar. Então, queridos, como dissemos aqui, especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Essa presença ela oferece uma espécie de sustentação afetiva. Então, nesse sentido, a ausência da figura paterna, da figura do pai, é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. Olha, o pai cristão, ele é uma referência de segurança para os filhos, uma referência de equilíbrio, de controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida, né? Então é importante que nós, pais cristãos, líderes, governemos bem a nossa casa. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores, valores quanto à bondade, quanto à gentileza, quanto ao falar correto, dentre muitos outros. Então, queridos, infelizmente, quando isso é negligenciado por nós pais, o resultado pode ser desastroso. Então, nós vemos aqui no caso dos sacerdotes, que estamos tratando,
eles não dispensavam tempo para os filhos, que se tornaram rebeldes e profanos, justamente porque não tinham a presença do Pai da forma necessária para a formação do caráter daqueles filhos. Então, queridos, é importante nós vermos aqui que os filhos dos sacerdotes, tá? Por exemplo, os filhos maus de Eli, tá? Ofni e Finéias, eles são descritos como filhos de Belial, tá? E não conheciam o Senhor. Mas é interessante porque eles eram filhos de líderes religiosos, de juízes do povo de Deus, homens que tinham uma intimidade com Deus, uma intimidade profunda. Como é possível seus filhos não conhecerem a Deus? Não é que eles não soubessem de Deus, tá? Eles tinham o conhecimento didático de Deus, mas não tinham o conhecimento de vida, a experiência de vida com Deus. Então, nas Escrituras, conhecer ou não conhecer o Senhor, normalmente, amados, se refere a um conhecimento pessoal de Deus em adoração e em obediência. Olha, os hebreus não consideravam o conhecimento primeiramente como algo intelectual, mas sim como algo completamente pessoal. Então, o termo usado significava ter proximidade no caso aqui, proximidade de Deus. Tá? Em vez de simplesmente conhecer por livros, conhecer pelas Escrituras, era preciso conhecer Deus pela vida, pela experiência, pela proximidade que nós temos de Deus. Então, eu preciso conhecer a Deus não apenas de forma didática, não apenas pelos livros, não apenas pela Bíblia. Eu preciso conhecer Deus por estar próximo dele, por conviver com ele, por manter comunhão com ele. Tá? Mesmo aqueles filhos tendo sido treinados no ritual, nas cerimônias do Antigo Testamento, tá? Tendo sido familiarizados com as exigências da lei, esses dois jovens, eles eram maldosos, eram inescrupulosos, pessoas sem caráter. Tá? Então, a passagem de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3, trata sobre esse assunto. Diz aqui, ó, sucedeu que, sendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, quer dizer, não traçaram, não trilharam os passos do pai. Antes, eles se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Tá certo? Então, foram maus juízes. Tá? Então, aqui a passagem de Samuel sugere que Samuel associou seus filhos consigo mesmo, devido, amados, tá? Devido à sua própria idade avançada. Então, os seus próprios nomes expressavam devoção, que havia no coração de Samuel. Joel, por exemplo, significa o Senhor é Deus. Então, os pais colocavam o nome dos filhos, tá, que tinham um sentido daquilo que eles esperavam dos filhos. Tá? E Abias, que quer dizer o Senhor é Pai. Infelizmente, esses dois jovens não corresponderam à esperança que seus nomes expressavam. Então, queridos, temos aqui a falha da criação dos filhos, a paternidade
dentro da família. Então nós vemos aqui. Aí o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, fala sobre tipos de paternidade extremistas. Tá? Olha, não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. Tá? O padrão ético, ele é um só. Tá? E a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitadas e corrigidas pelos pais. Tá? A primeira delas é a paternidade autoritária. A paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles o quê? Comportamentos forçados. Então os filhos, eles obedecem por medo, por culpa, por remorso e também por rancor. Tá? Então o zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e até infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja, tá? E consequentemente desviam-se da presença do Senhor. Então esses pais precisam ouvir a prática, tá? E precisam praticar a palavra de Deus. Tá? Então, amados, e a palavra de Deus diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Então, queridos, a paternidade autoritária é um tipo de paternidade que deve ser evitada. E se já exercemos essa paternidade, precisamos corrigir. A segunda paternidade que deve ser evitada ou corrigida é a paternidade permissiva. Olha, quando esse pai, a paternidade permissiva, quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, tá? O fim será também calamitoso. Então essa paternidade, ou até mesmo maternidade, é um tipo de tolerância que não tem freio. Não tem freio algum. Que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, queridos, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando erram, quando cometem erros, e nem os aconselham quando se decepcionam. Não, eu sou um exemplo para o meu filho, e meu filho vai olhar para mim e vai seguir os meus passos. Mas as crianças erram, tropeçam, caem, e elas precisam serem corrigidas e orientadas acerca daquele erro, daquele tropeço, daquela queda, e serem ajudados a levantar. Então, o pai omisso é aquele que entende que o filho deve tê-lo como exemplo. Mas, se você não corrige quando eles erram, eles vão seguir por outro caminho.
Tá certo, meu amado? Então, o sábio Salomão, ele adverte-nos aqui em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, ele diz: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, quando o meu filho erra e eu, por minha permissividade, não corrijo, não chamo atenção, não mostro que ele errou, se caiu, não ajudo a levantar, eu estou incorrendo nesse erro aqui, tá? Então, se eu não executar o juízo sobre o erro dos meus filhos, tá? Então vai acontecer que eles vão estar dispostos, tendenciosos a praticar o mal. Então, os dois tipos de paternidade, amados, são negativos. Tá? E quais são eles? Já falamos aqui: a paternidade autoritária e a paternidade permissiva. Né? Então, não podemos ser assim. Precisamos ser amorosos, mas também precisamos ser justos. Precisamos aprender a corrigir os nossos filhos quando eles erram, quando eles falham. Assim como nós vimos aqui no primeiro ponto, a paternidade dentro da família, e vimos aqui sobre os problemas da paternidade ausente. Eu não posso ser um pai ausente, mas eu também não posso ser um pai autoritário e nem tampouco ser um pai permissivo. Então tem que haver equilíbrio, tem que haver temperança nisso. Então, amados, o que nós vemos aqui? No terceiro ponto aqui, Eli criou filhos que se tornaram profanos. Se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. Como filhos de profetas se tornariam filhos de Belial? A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, né? Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Ial podem significar sem proveito, ou imprestável, ou inútil. Então, os filhos de Eli eram imprestáveis. Os filhos de Eli eram inúteis. Pode também significar perversão ou ser pervertido. Então, os filhos de Eli foram homens pervertidos, foram homens irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. Então, é lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a família. Então, querido, nós vemos aqui, nesse primeiro ponto, sobre a paternidade da família. Nós vimos aqui sobre a primeira família, vimos aqui sobre a falta, né, de autoridade no lar, e vimos aqui os problemas de uma paternidade ausente, né? E no segundo ponto, nós vimos a paternidade autoritária, que deve ser evitada e corrigida. E vimos também a paternidade permissiva, que também deve ser evitada, e se já tivermos exercendo essa paternidade, devemos corrigir. Ainda dá tempo de você corrigir. E vimos aqui que o Eli, ele criou os filhos que se tornaram profanos, justamente em decorrência dele ter sido um pai ausente na sua família, né? E não se tornou exemplo e não se conduziu os seus filhos no caminho que eles deveriam andar, ao ponto deles serem filhos de profetas, conhecerem literalmente Deus, conhecerem Deus das histórias e das pregações de seu pai, mas não conhecerem Deus em profundidade por suas experiências com Deus. E quantos filhos de pastores, de presbíteros, de diáconos estão nessa mesma situação, por causa de serem pais ausentes? Quanto tempo faz que você não reúne a sua família
e caminha junto para a igreja, para a escola bíblica dominical? Quanto tempo faz que você não estuda a revista da escola dominical junto com a sua família? Não celebra o culto doméstico? Então, amados, a falta de disciplina prejudica os filhos. A lei estipulava que as necessidades de todos os levitas deveriam ser supridas através dos dízimos do povo. Os filhos de Eli, eles abusavam de sua posição de sacerdotes para satisfazer sua ganância pelo poder, pela posse e pelo controle. Tá? Então, seu desprezo e arrogância, tanto para o povo como para a adoração, enfraqueceram a integridade de todo o sacerdócio. Então, Eli sabia que seus filhos eram maus, mas pouco fez para corrigi-los. Foi um pai permissivo. Foi um pai permissivo, mesmo quando a integridade do santuário de Deus for ameaçada. Como sumo sacerdote, Eli deveria ter respondido mediante a correção dos seus filhos. Mas Eli foi um pai permissivo. Então, amados, não admira, que ele tenha preferido não confrontar a situação, mas ao ignorar as suas ações, as ações egoístas, Eli permitiu que seus filhos arruinassem a sua própria vida e as de muitos outros através de suas atitudes. Então, querido, no terceiro ponto, nós vemos aqui o fracasso de dois pais relapso com os filhos. Terceiro ponto, o fracasso de dois pais relapso com os filhos. O primeiro ponto desse tópico fala sobre omissos para com os filhos. Aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, 1 Samuel 2, 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam a Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam a Deus. Então veja só, imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída, pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, eles não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, também não foi diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos, tornaram-se profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos, amados, é de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família. Então, essa filosofia é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos, antes do ministério, começa na sua própria casa. Sabe, Paulo ele destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter filhos em sujeição, em obediência, em disciplina. Então é preciso ensinar a disciplina para que seus filhos, ou para os seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Como que eu vou disciplinar os meus filhos? Como que eu vou ensinar a disciplina para eles se eu sou um pai ausente? Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Segundo ponto é a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Então, sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, tornaram-se frágeis e propensos à fraqueza da carne.
Queridos, Deus espera que os líderes da igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Eu preciso cuidar principalmente da minha família. Se eu não governo bem a minha casa, como que eu vou governar a igreja? Como que eu vou cuidar da igreja do Senhor? Queridos, não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são como outros filhos. Então, não pode haver benefício porque é filho do pastor. Não pode haver tapinha na costa porque é filho do pastor. Precisa ser corrigido porque é como outros filhos. Terceiro ponto, nós vemos aqui o tratamento inadequado. Esta lição, amados, inevitavelmente não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no âmbito eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Então, não esqueça disso. Seus filhos são crianças, são adolescentes, são adultos que precisam do cuidado pastoral. Além do cuidado paterno, precisa do cuidado pastoral. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, se rebelam, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. Então, o modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e pela admoestação. Então, eu preciso ter respeito, preciso também admoestar para que nossos filhos sejam conduzidos no caminho do Senhor. Sejam conduzidos no caminho do Senhor. Olha, querido, vimos aqui, recapitulando, para a gente chegarmos à conclusão, a lição número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Vimos aqui como é importante sermos presentes na vida dos nossos filhos. Não é verdade? Então, quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, irão ter consequências terríveis para a família cristã. Então, no primeiro ponto, nós estudamos a paternidade dentro da família. E nós vimos a primeira família, Vimos também a falta de autoridade no lar, o que provoca, a falta de autoridade no lar. Vimos o problema de uma paternidade ausente, as consequências dos pais ausentes na vida dos filhos. No segundo tópico, nós vimos tipos de paternidades extremistas e vimos aqui 2 tipos de paternidade que devemos evitar ou corrigir. Quer dizer, se eu pratico esse tipo de paternidade, eu sou aquele pai autoritário, eu preciso corrigir. E se eu sou aquele pai permissivo, entendendo? Que não interfira em nada das atitudes boas ou ruins do meu filho, da minha filha, eu também preciso corrigir isso. E vimos como Eli criou seus filhos que se tornaram profanos, e
Fica aquele questionamento, mas como? Filhos de um homem como Eli, um homem de Deus, um homem consagrado, um homem envolvido, um homem responsável, como filhos de Samuel, um homem que tem uma história tremenda, linda, se tornaram avarentos, profanos, não é verdade? Por causa da ausência dos pais dos filhos. Eu preciso cuidar da obra de Deus, mas eu preciso cuidar da minha casa, da minha família. Certo, amado? Então, no terceiro ponto, nós vimos o fracasso de dois pais relapsos, né, com os filhos. Nós, quando somos relapsos por nossos filhos, nós vamos ter decepções mais tarde, com toda certeza. Tá? Então, no primeiro ponto aqui, nós vimos omissos para com os filhos. Esses dois pais, eles foram omissos. E no segundo ponto foi a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel. E o terceiro ponto, o tratamento inadequado. Né? Tratamento inadequado. Então, amados, precisamos tratar nossos filhos de acordo com a orientação divina, de acordo com a palavra de Deus. E a conclusão, amados, olha, os pais, eles são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. Então, o líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa, será abençoado e vai colher frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Então, os extremos precisam ser evitados. Não posso ser autoritário e também não posso ser permissivo. Eu preciso achar aqui a forma correta de educar os meus filhos, né? Não sendo mandão demais e também não sendo brando demais. Tá? Então, amados, precisamos corrigir. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Amém? Olha, vamos aqui para a revisão do nosso conteúdo. Bom, quem eram os filhos de Samuel? Você sabe? Você sabe quem eram os filhos de Samuel? Deixe nos comentários. Bom, na vida da família, quem são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos? Está lembrado? Os pais, eles são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. Quais são os dois tipos de paternidade extremista? Você ainda lembra? A paternidade autoritária e a paternidade permissiva. O que nós aprendemos? Aprendemos que devemos evitar esses dois tipos de paternidade, ou se já exercemos esse tipo de paternidade, precisamos corrigir, né? Corrigir, certo, amado? E quarto ponto, além de ensinar e disciplinar ensinar a disciplina para os filhos, o que os pais devem fazer? Muito bem, os pais devem estar presentes na vida dos seus filhos. Se você é um pai ausente, você vai deixar os seus filhos à mercê. É isso? E o quinto ponto, a quinta pergunta é: por que Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar? Bem, Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar porque não tinham tempo para os filhos. Se envolviam inteiramente no trabalho, conduzindo o povo, tratando do interesse do povo de Israel e esqueceram-se de tratar do interesse da sua casa, da sua família. Então, meu querido irmão, minha irmã, é preciso entender a palavra. É preciso entender que Deus espera que sejamos bons pais para sermos bons sacerdotes, bons pastores. Precisamos cuidar bem da nossa casa para que assim possamos cuidar bem do rebanho
do Senhor. Tá certo, querido? Então, é importante nós entendermos isso. Tá certo? Então, espero que você tenha entendido, recebido a lição, tenha entendido a lição de hoje e você guarde essa lição no seu coração. Mais uma vez, eu quero convidar você para orar. Querido Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer nesse momento, Pai Santo, pela lição de hoje. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, que sejamos pais zelosos, que sejamos pais que governam bem sua casa, para sermos obreiros valorosos no teu reino, Senhor. Deus amado, abençoa todos quantos acompanharam a lição de hoje. E que o Senhor nos dê a tua graça e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meu irmão, veja bem o que eu quero passar para você agora. Neste domingo, daqui a pouco, às 7h30, eu estarei lá na sede da nossa igreja. Estarei ali ministrando a lição presencial. Vamos ter vários alunos ali, presencial, que estarão estudando a palavra conosco. Quero convidar você a estar lá com a gente, vai ser um prazer. Tá? Nosso endereço fica na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à escola Aloysio Chaves, aqui em Santo Antônio do Tauá. Mas nós também temos igreja em vários bairros aqui da cidade. Também temos igreja em outros estados. Precisamos, se você quiser conhecer uma das nossas igrejas, use o nosso WhatsApp, entre em contato conosco, diga de onde você é, nós vamos procurar uma comunidade batista cristã mais próxima de você e você vai lá fazer uma visita. Nós temos em Macapá, lá na rua Pastor Diocleciano, número 200, ali está o pastor Paulo Machado, para atender você, juntamente com a pastora Madalena, o presbítero Moisés. Nós temos em Mazagão, o bispo Sidney está ali para receber você, com certeza vai ser uma grande bênção. Tá? Temos em Anaurapucu, temos lá em Santana, tá? E vários outros endereços lá no estado do Amapá. Então você é nosso convidado a fazer uma visita em uma das nossas igrejas. Fica aqui o nosso agradecimento e o nosso desejo de que o nosso Papai do Céu esteja abençoando você grandiosamente. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém?